Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quanto tempo que tem que eu não posto vídeo de curiosidade dos países. Eu realmente fiquei fora por um tempo, mas aqui estou de volta. Pra quem não sabe, eu tenho uma playlist só desse tipo de vídeo, tá aqui na descrição. Não esquece de ir lá e assistir, conferir. E aquilo, se você é novo por aqui, já se inscreve pra não perder nada, ativa o sininho para ter as notificações e deixa o like pra mim se você gosta desse tipo de vídeo, porque me ajuda muito. E é isso, bora pro vídeo! Сегодняшнее видео о Казахстане. Eu não sei o que você sabe sobre o Cazaquistão, mas nesse vídeo eu vou tentar trazer algumas coisas que você provavelmente não sabe. Primeiramente, vamos falar sobre a origem do nome do país. Estão deriva de uma palavra persa que significa terra ou nação. E Kazakh significa aventureiros ou independentes. Então, Cazaquistão significa terra dos aventureiros. O Cazaquistão é o nono maior país do mundo em território, porém, ele é o maior país do mundo que não tem absolutamente nenhum contato com nenhum oceano. Apesar de não ter nenhum contato com o oceano, o Cazaquistão ele tem uma marinha e ela fica localizada no Mar Cáspio. Ele também não tem acesso ao oceano, ele é rodeado por pedaços de terra, vários países, né? E ele é conhecido como o maior lago do mundo, por mais que seja chamado de mar. Mas é exatamente por ele ser tão grande que tem esse nome. O Mar Cáspio tem uma superfície de 371 mil quilômetros quadrados e um volume de 78.200 quilômetros cúbicos. E os países que fazem borda com ele são o Cazaquistão, o Turcomenistão, Azerbaijão, a Rússia e o Irã. Na região do Mar Cáspio, é dito que se encontra cerca de 48 bilhões de barris de petróleo e 8 trilhões de metros cúbicos de gás natural. Então você entende aí o porquê desse interesse do Cazaquistão ter uma marinha no Mar Cáspio. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre cavalo. Esse animal ele é muito importante para a cultura do país e inclusive foi lá no Cazaquistão o primeiro lugar do mundo em que os cavalos foram domesticados e o primeiro lugar em que as pessoas começaram a andar a cavalo. Além disso, a carne de cavalo é uma parte muito relevante da culinária deles. Inclusive, o prato mais tradicional do país é um que se chama 5 dedos, porque eles de fato comem com os 5 dedos de cada mão. E o prato consiste basicamente em carne de cavalo cozida, macarrão e aí cebola, alho e alguns temperos por cima. Para vocês terem uma noção do quão importante é a carne de cavalo na culinária para o povo do Cazaquistão, em 2012, os atletas do país, eles imploraram para o Comitê Olímpico Internacional para deixar eles levarem carne de cavalo lá para as Olimpíadas de Londres, né, em 2012. Ainda falando de cavalos, eles têm uma competição lá muito peculiar que chama Pegue Essa Garota. Basicamente, são duas pessoas, um homem e uma mulher, montados a cavalo, e a mulher começa na frente. E aí é o seguinte, o objetivo do homem nessa corrida é ele ultrapassar a mulher e o objetivo dela é não ser ultrapassada. E aí, se ele conseguir chegar perto dela, o objetivo dela é, tipo, bater nele com, tipo, uma corda, assim, ela vai tentar bater nele. Se ele chegar, tipo, perto, ela pode fazer isso pra atrapalhar. Mas se ele conseguir passar por ela, ele ganha um beijo como recompensa. Então, basicamente, essa competição que eles têm é bem tradicional, enfim. Agora, ainda falando de animais, porém sobre outro animal, vamos falar do leopardo da neve. Eles vivem nas montanhas, na parte leste do Cazaquistão, e eles são bem tímidos e podem crescer até 68 quilos. Os cazaques, eles há muito tempo, eles reverenciam esse animal pela sua coragem, independência e inteligência. O leopardo da neve ele é considerado o símbolo nacional do Cazaquistão. Você provavelmente ouviu falar das Amazonas, que eram integrantes de uma antiga nação de mulheres guerreiras da mitologia grega. Pois bem, escavações arqueológicas sugerem que foi lá
do Cazaquistão que existiram essas mulheres, né? Que lutavam em guerras, principalmente ali entre os séculos 7 e 3 a.C. Lá no Cazaquistão, eles têm uma instalação para lançamento espacial. Mas não é qualquer uma, é simplesmente a primeira do mundo e uma das mais importantes. Esse lugar foi construído na década de 1950 para a União Soviética e foi onde o Sputnik 1 foi lançado. Hoje em dia esse lugar ele é alugado pelos russos e é o centro do programa espacial deles. Bom, o lugar se chama Cosmódromo de Baikonur. E também foi de lá que saiu a espaçonave que levou o primeiro ser humano para o espaço, que foi o Yuri Gagarin em 1961. Entre 1949 e 1989, a União Soviética lançou mais de 500 dispositivos nucleares para testar numa região do nordeste do Cazaquistão chamada Semei, o que foi equivalente a mais ou menos 20 mil bombas de Hiroshima. E aí talvez agora você esteja se perguntando, então o Cazaquistão ele é uma potência nuclear, ele tem muitas bombas, a gente precisa se preocupar? Então, na verdade, não. Bom, assim que a União Soviética ela parou de existir e os países começaram, a se tornar independentes, o Cazaquistão ele herdou da União Soviética cerca de 1.400 bombas nucleares. Porém, voluntariamente, em 1995, eles abriram mão de todas essas bombas e eles são um dos únicos 4 países do mundo que são completamente livres de bombas nucleares, porque eles tinham, mas eles se livraram delas. Um processo conhecido como desnuclearização. E no mundo, apenas 4 países passaram por isso, como eu falei pra vocês, que além do Cazaquistão foi a Bielorrússia, a Ucrânia e a África do Sul. O Cazaquistão foi o primeiro país que era parte da União Soviética que conseguiu pagar todas as suas dívidas que eles tinham com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Eles pagaram tudo no ano 2000, 7 anos antes do prazo que eles tinham. Agora vamos falar um pouquinho sobre política no Cazaquistão. Desde que ele se tornou um país independente após ter a União Soviética se desintegrado, o Cazaquistão ele é uma república presidencial. E em 1991, eles tiveram o primeiro presidente, que foi o Nursultan Nazarbayev, e ele ficou no poder até 2019. E aí você pergunta, nossa, ele ganhou tantas reeleições assim? Pois é, teve uma reeleição aí que ele ganhou com incríveis 98% de aprovação. Mas isso é muito controverso. É dito que ele comandou uma ditadura no Cazaquistão. Ele foi acusado por abusos de direitos humanos e por várias organizações de direitos humanos dizendo que ele tinha um regime autoritário. Inclusive, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa diz que nenhuma eleição que foi feita no Cazaquistão desde a sua independência foi livre de qualquer corrupção e que foi justa de alguma forma. Pois bem, em março de 2019, ele renunciou ao poder porque ele estava sofrendo muita pressão popular. De fato, ele não é um presidente querido pela sua população. Inclusive, no Fato 20, a gente vai voltar a falar sobre ele e vocês vão entender por quê. Uma curiosidade bem interessante sobre o Cazaquistão é que os cientistas dizem que foi lá que foi o primeiro lugar em que surgiu as maçãs, as árvores de maçã. Mais especificamente na cidade de Almaty, que inclusive é a maior cidade do Cazaquistão, inclusive ela já foi a capital do país, e o significado desse nome, Almaty, é lugar das maçãs. Elas surgiram lá há aproximadamente 20 milhões de anos. Ainda falando de Almaty, é lá pertinho que tem o ringue de patinação no gelo mais alto do mundo. Ele tá a 1.690 metros de altitude, acima do nível do mar, olha que loucura. E eles são bem grandes, assim, do tamanho de 2 campos de futebol. Agora vamos falar do Anatoly Bukrev, que ele foi um dos mais famosos montanhistas do mundo. Ele era um montanhista lá do Cazaquistão
E, infelizmente, ele morreu em 1997 numa avalanche enquanto ele estava tentando subir para o topo do Annapurna no Himalaia. Das 14 montanhas com mais de 8.000 metros de altitude no mundo, ele escalou 7 e sem suplemento de oxigênio. O Bukrev também ele foi líder de uma expedição no Monte Everest que se tornou uma tragédia no dia 10 de maio de 1996. 8 membros da sua expedição perderam suas vidas, mas ele sozinho salvou a vida de 3 e impediu que a tragédia fosse maior. E agora vamos falar de uma das minhas coisas favoritas do mundo, que é bandeiras. Então essa aqui é a bandeira, deixa eu ficar mais pra cá. Essa daqui é a bandeira do Cazaquistão, ela é muito bonita, né? Mas o que ela significa? O azul claro, ele simboliza o céu e a água. Além disso, o azul claro puro, ele simboliza a unidade étnica e cultural das pessoas do Cazaquistão e a indivisibilidade do país Cazaquistão. O sol, ele simboliza vida, ele simboliza abundância, riqueza e também uma fonte de energia. Outro motivo que eles colocaram o sol na bandeira é que os ancestrais do povo do Cazaquistão eram nômades e eles se guiavam pelo sol. A águia, ela simboliza o poder do Estado, simboliza a inteligência, simboliza independência, liberdade e um voo para o futuro. E essa renda que tem na parte esquerda da bandeira é uma forma de dar destaque ao povo turco, à cultura turca, que influenciou muito a cultura do Cazaquistão. Então, no último fato, como eu falei pra vocês, eu ia voltar no Nur-Sultan. Então vamos lá. A capital do Cazaquistão até 2019 era Astana, uma cidade que o nome significava, enfim, cidade capital. Mas tudo bem, até aí tudo certo. Porém, o novo presidente do Cazaquistão, o Kassim, ele resolveu mudar o nome da capital. Como eu falei pra vocês, o Nur-Sultan, ele abriu mão do poder, né? Ele renunciou à presidência em 2019 e assumiu outra pessoa. E essa outra pessoa, como homenagem a ele, quis mudar o nome da capital de Astana para Nur-Sultan, em homenagem a ele. Porque ele diz que ele quer manter o legado desse cara no país. E é o que eu falei pra vocês, a população não gostava dele, ele é um cara ditador, um cara que ele foi muito acusado de ferir direitos humanos e ser abusivo. E, enfim, vocês acham que a população gostou disso? É claro que não, teve protestos. E, enfim, o governo foi lá e parou esses protestos e deixou assim. Hoje a capital se chama Nur-Sultan em homenagem a um ditador. Então, deu muita polêmica isso. Tem praticamente 2 anos que aconteceu. Mas, galera, é isso aí. Enquanto eu me despeço, eu vou deixar aí passando algumas imagens e vídeos do Cazaquistão para vocês verem como que é um país lindo, cheio de belezas naturais e que com certeza vale a sua visita para poder te inspirar a ir para esse país. E ao mesmo tempo quero agradecer você por ficar até aqui. Queria pedir por favor para deixar o seu like porque me ajuda muito, 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 muito mesmo. Se você puder também se inscrever no canal e ativar as notificações para eu te ver no próximo vídeo. E deixa um comentário aí, adoro ler os comentários de vocês, sugestões de próximos vídeos. E é isso, galera. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui em mais um vídeo. Tamo junto e é nóis!